Tô sem saco pra estudar pra faculdade, então eu vou ler recreativamente este livro. Pra vocês. Bom, Crianças Ladronas. Aliás, Cartas à Redação. Crianças Ladronas. As aventuras sinistras dos capitães da areia, a cidade infestada por crianças que vivem do furto, urge uma providência do juiz de menores e do chefe de polícia. Ontem houve mais um assalto. Já por várias vezes o nosso jornal, que é sem dúvida o órgão das mais legítimas aspirações da população baiana, tem trazido notícias sobre a atividade criminosa dos capitães da areia, nome pelo qual é conhecido o grupo de meninos assaltantes e ladrões que infestam a nossa urbe. Eu amei essa palavra urbe. Eu já li essa parte, inclusive. Essas crianças que tão cedo se dedicaram à tenebrosa carreira do crime não têm moradia certa, ou pelo menos a sua moradia ainda não foi localizada. Como também ainda não foi localizado o local onde escondem o produto dos seus assaltos, que se tornam diários, fazendo jus a uma imediata providência do juiz de menores e do doutor-chefe de polícia. Esse bando que vive da rapina se compõe, pelo menos que se sabe, de um número superior a 100 crianças das mais diversas idades, indo desde os 8 aos 16 anos. Crianças que, naturalmente, devido ao desprezo dado à sua educação por pais pouco servidos de sentimentos cristãos, se entregaram no verdor dos anos a uma vida criminosa. São chamados de capitães da areia porque o cais é seu quartel-general, e tem por comandante um molecote de seus 14 anos, que é o mais terrível de todos, não só ladrão, como já autor de um crime de ferimentos graves, praticado na tarde de ontem. Infelizmente, a identidade deste chefe é desconhecida. O que se faz necessário é uma urgente providência da polícia e do juizado de menores no sentido da extinção desse bando e para que recolham esses precoces criminosos, que já não deixam a cidade dormir em paz o seu sono tão merecido, aos institutos de reforma de crianças ou às prisões. Acho que eu tô lendo errado. Enfim. Passemos agora a relatar o assalto de ontem, do qual foi vítima um honrado comerciante da nossa praça que teve sua residência furtada e mais de um conto de réis e o empregado ferido pelo desalmado chefe dessa malta de jovens bandidos. Na residência do comendador José Ferreira. Comendador. O corredor da Vitória, coração do mais chique bairro da cidade, se eleva à bela vivenda do comendador José Ferreira, dos mais abastados e acreditados negociantes desta praça, com loja de fazenda na rua Portugal. É um gosto ver o palacete do comendador cercado de jardins na sua arquitetura colonial, pois ontem esse remanso de paz e trabalho honesto passou uma hora de indescritível agitação e susto com a invasão que sofreu por parte dos capitães da areia. Os relógios badalavam às 3 horas da tarde, e a cidade abafava de calor quando o jardineiro notou que algumas crianças vestidas de molambos rodavam o jardim da residência do comendador. O jardineiro tratou de afastar da frente da casa aqueles incômodos visitantes, e, como eles continuassem o caminho, descendo a rua, Ramiro, o jardineiro, volveu ao seu trabalho nos jardins do fundo do palacete. Minutos depois, porém, era o assalto. Não tinham passado ainda 5 minutos quando o jardineiro Ramiro ouviu gritos assustados vindos do interior da residência. Eram gritos de pessoas terrivelmente assustadas. Armando-se de uma foice, o jardineiro penetrou na casa e mal teve tempo de ver vários moleques que, como um bando de demônios, na expressão curiosa de Ramiro, fugiam saltando das janelas, carregados com objetos de valor da sala de jantar. A empregada que havia gritado estava cuidando da senhora do comendador,
que tivera um ligeiro desmaio em virtude do susto que passara. O jardineiro dirigiu-se às pressas para o jardim, onde teve lugar a luta. Aconteceu que no jardim, além da criança que é Raul Ferreira, de 11 anos, neto do comendador que se achava de visita aos avós, conversava com o chefe dos capitães da areia, que é reconhecível devido a um talho que tem no rosto. O que é um talho? Será que é uma cicatriz? Na sua inocência, Raul ria para o malvado, que nem dúvida pensava em furtá-lo. O jardineiro se atirou então em cima do ladrão. Não esperava, porém, pela reação do moleque, que se revelou um mestre nessas brigas. E o resultado é que, quando pensava ter seguro o mestre da malta, o jardineiro recebeu uma punhalada no ombro e logo em seguida outra no braço, sendo obrigado a largar o criminoso que fugiu. A polícia tomou conhecimento do fato, mas até o momento que escrevemos a presente nota, nenhum rastro dos capitães da areia foi encontrado. O comendador José Ferreira, ouvido pela nossa reportagem, avalia o seu prejuízo em mais de 1 conto de réis, pois só o pequeno relógio de sua esposa estava avaliado em 900 e foi furtado. Urge uma providência. Os moradores do aristocrático bairro estão alarmados e receosos de que os assaltos se sucederam, pois este não é o primeiro levado a efeito pelos capitães da areia. Urge uma providência que traga para semelhantes malandros um justo castigo e sossego para as nossas mais distintas famílias. Esperamos que o ilustre chefe de polícia e o não menos ilustre doutor juiz de menores saberão tomar as devidas providências contra esses criminosos tão jovens e já tão ousados. A opinião da inocência. A nossa reportagem viu também o pequeno Raul, que, como dissemos, tem 11 anos e já é dos ginasianos mais aplicado do Colégio Antônio Vieira. Raul mostrava uma grande coragem e nos disse acerca de sua conversa com o terrível chefe dos capitães da areia. Ele disse que eu era um tolo e não sabia o que era brincar. Eu respondi que tinha uma bicicleta e muito brinquedo. Ele riu e disse que tinha a rua e o cais. Fiquei gostando dele. Parece um desses meninos de cinema que fogem da casa para passar aventuras. Ficamos então a pensar neste outro delicado problema para a infância que é o cinema, que tanta ideia errada infunde às crianças acerca da vida. Outro problema que está merecendo a atenção do doutor juiz de menores. A ele volveremos. Outra carta. Carta do secretário do chefe de polícia à redação do Jornal da Tarde. Senhor diretor do Jornal da Tarde. Cordiais saudações. Tendo chegado ao conhecimento do doutor-chefe de polícia a reportagem publicada ontem na segunda edição deste jornal sobre as atividades dos capitães da areia, bando de crianças delinquentes, e o assalto levado a efeito por esse mesmo bando na residência do comendador José Ferreira, o doutor-chefe de polícia se apressa a comunicar à direção desse jornal que a solução do problema compete antes ao juiz de menores que à polícia. A polícia, neste caso, deve agir em obediência a um pedido do doutor juiz de menores. Mas que, no entanto, vai tomar sérias providências para que semelhantes atentados não se repitam e para que os autores de anteontem sejam presos para sofrerem os castigos merecidos. Pelo exposto, fica claramente provado que a polícia não merece nenhuma crítica pela sua atitude em face desse problema. Não tem agido com maior eficiência porque não foi solicitada pelo juiz de menores. Cordiais saudações, secretário do chefe de polícia. Tem muitas cartas, mano. Não sei se meu celular vai tancar. Que não tá com internet boa o suficiente pra fazer live. Porque senão seria muito melhor. Enfim. Mano, tem muitos. Vou ler até onde der. Carta do doutor juiz de menores. A redação do Jornal da Tarde. Da Verdade.
EXMO, senhor diretor do Jornal da Tarde, cidade do Salvador, neste estado. Meu caro Patrício, cordiais saudações. Folheando num dos raros momentos de lazer que me deixam as múltiplas e variadas preocupações do meu espinhoso cargo, o vosso brilhante vespertino, tomei conhecimento de uma epístola do infatigável doutor-chefe de polícia do estado, na qual dizia dos motivos por que a polícia não pudera, até a data presente, intensificar a meritória campanha contra os menores delinquentes que infestam a nossa urbe. Justifica-se o doutor-chefe de polícia declarando que não possuía ordens do juizado de menores no sentido de agir contra a delinquência infantil. Sem querer absolutamente culpar a brilhante e infatigável chefia de polícia, sou obrigado, a bem da verdade, essa mesma verdade que tem colocado como o farol que ilumina a estrada da minha vida com a sua luz puríssima, a declarar que a desculpa não procede. Não procede, senhor diretor, porque ao juizado de menores não compete perseguir e prender os menores delinquentes, e sim designar o local onde devem cumprir pena, nomear curador para acompanhar qualquer processo contra eles instaurado e etc. Não cabe ao juizado de menores capturar os pequenos delinquentes. Cabe velar pelo seu destino posterior, e o senhor doutor-chefe de polícia sempre há de me encontrar onde o dever me chama, porque jamais, em 50 anos de vida impoluta, deixei de cumpri-lo. Impoluta, sei lá. Ainda nesses últimos meses que decorreram, mandei para o reformatório de menores vários menores delinquentes ou abandonados. Não tenho culpa, porém, de que fujam, que não se impressionem com o exemplo de trabalho que encontram naquele estabelecimento de educação e que, por meio da fuga, abandone um ambiente onde se respiram paz e trabalho e onde são tratados com o maior carinho. Fogem e se tornam ainda mais perversos, como se o exemplo que houvesse recebido fosse mau e daninho. Por quê? Isso é um problema que aos psicólogos cabe resolver, e não a mim, simples curioso da filosofia. O que quero deixar claro e cristalino, senhor diretor, é que o doutor-chefe de polícia pode contar com a melhor ajuda deste juizado de menores para intensificar a campanha contra os menores delinquentes. De VA.XCIA. Admirador e Patrício Grato, juiz de menores. Publicada no Jornal da Tarde com um clichê do juiz de menores em uma coluna e um pequeno comentário elogioso. Carta de mamãe costureira à redação do Jornal da Tarde. Senhor redator, desculpe os